Obrigado, pastor Robson, doutor Robson. Quero saudar aqui o pastor Godinho, todos os professores que estão conectados nesse momento, nessa escola da Andrews. É um privilégio estar participando. Espero que estejam me ouvindo aqui bem. Eu não estou em casa, estou aqui em trânsito, mas estou conectado aqui. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios que a igreja tem, que é o desafio de cumprir a missão que Jesus nos deixou, a agenda, a única agenda pela qual a igreja é norteada, que é a grande comissão de Mateus 28, versos 19 e 20, o qual todos vocês conhecem, e de fazer discípulos de todas as nações. Esse texto da Bíblia, essa comissão, ela tem várias outras textos que compõem essa grande comissão. O outro deles está no livro de Atos, no capítulo 1:8, onde diz que a missão de fazer discípulos, ela não pode ser confinada ao local onde nós estamos, mas ela deve abarcar o mundo. Então, Jesus disse: recebereis poder, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra. Eu vou compartilhar com vocês, nesse momento, uma pequena projeção aqui, espero que estejam vendo, e nós chamamos aqui de modelo Éfeso de evangelização. Vocês estão acompanhando? Está dando para ver a tela aqui, não é? Ok. Esse modelo, há vários modelos de evangelização. Esse modelo, ele trabalha com pelo menos algumas fontes. Uma delas é a Bíblia, a maneira como Jesus trabalhava, a maneira como o apóstolo Paulo trabalhava. Ele é bem fundamentado também aí no espírito de profecia, portanto, é um modelo bem adventista de missões. A gente tem vários modelos no mundo evangélico, na missiologia. Agora, eu estou trazendo um modelo bem adventista, né, fundamentado também na história do adventismo, a maneira sugestiva pela qual nós podemos cumprir a missão de Cristo aí no Pará, seja em Belém, seja nas pequenas cidades onde estão aí nos arredores, e eu estou aqui falando para líderes, a quem foram comissionados, essa tarefa importante de conduzir a sua igreja no cumprimento da missão. Ok? Então eu começo com essa citação de Ellen White, aqui no livro Medicina e Salvação, onde ela fala: quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento, como nunca foi testemunhado. Então, dentro desta citação, você pode ver alguns destaques ali. A palavra quando sugere aí uma visão do futuro, uma afirmação profética, dizendo que um dia essas cidades serão alcançadas. Hoje nós temos estados brasileiros onde o maior número de cidades estão alcançadas. Imagino que aí no Pará é um desses estados, embora que nós temos também bairros e nós temos grupos étnicos, mas a outra palavra, como Deus sugere, Deus deseja, sugere que Deus tem um plano. Deus sempre teve um plano, e Ele espera que nós estejamos dispostos a realizá-lo. A outra palavra destacada, resultado, sugere que o plano de Deus é pragmático, ele gera crescimento. E, finalmente, pôr-se em operação, ele significa um elemento catalisador. Ele vai pôr em movimento uma reação química que, finalmente, vai envolver o mundo inteiro. Isso aqui é a luz de Apocalipse 18. Então, novamente, no mesmo livro, ela diz: precisamos levar com insistência nossas petições ao Senhor, fazer o melhor de nossa parte, forçando a marcha com toda a energia possível, de modo que se faça uma abertura nas grandes cidades. Repare de novo, tivéssemos trabalhado no passado, agora, olha o novo destaque, segundo os planos do Senhor, e muitas luzes que agora se apagam estariam brilhando com fulgor. Quero dizer para vocês que logo que Ellen White voltou da Austrália, ela permaneceu 9 anos ali, ela voltou com uma agenda, não só de revitalização, de reorganização da igreja, mas também de evangelização das grandes e pequenas cidades. Mas veja o destaque: os planos do Senhor
Outra aqui. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja. É a mesma citação. Então, como eu disse para vocês, nós vamos olhar aqui a maneira como essa cidade foi alcançada no passado. Então, ele se chama modelo Éfeso, porque ele toma como referência o trabalho do apóstolo Paulo, e vamos tomar como referência uma cidade no início do Adventismo, que se torna para nós um modelo, um símbolo do que Deus quer que seja implementado nas grandes cidades. Vamos tomar aqui, por exemplo, a cidade de Éfeso. Aqui você tem um mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Imagine o apóstolo Paulo saindo dessa pequena cidade de Antioquia, logo acima aqui da cidade de Damasco. Aqui vocês veem Jerusalém, Damasco, lá em cima a cidade de Antioquia, da Síria. Essa cidade de Antioquia, ela se tornou uma igreja-mãe, de onde partiram 2, 3 viagens de Paulo. Em uma delas, você observa aqui na segunda viagem missionária, Paulo foi à região da Galácia, e ali ele estabeleceu igrejas, tanto que temos a carta de Paulo aos Gálatas. Depois ele queria ir para a região da Bitínia, o Espírito Santo não permitiu, e ele então foi à cidade de Troas, que você vê aqui, a última cidade do mapa vermelhinho, e ali ele teve aquela famosa visão macedônica. Passa Macedônia, ajuda-nos. Então, aqui Paulo vai à Europa, e ele estabelece a igreja. Em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Atenas. Agora, por que eu estou mencionando isso? Ao chegar na cidade de Corinto, Paulo se encontra com um casal de missionários, chamado Áquila e Priscila. Então, Paulo traz Áquila e Priscila, reparem, na seta, eles vão, atravessam o mar e vão para a cidade de Paulo. A cidade de Éfeso era a terceira, quarta maior cidade do Império. Cerca de 600 mil habitantes estavam aí nessa cidade. Era um importante porto marítimo. E ao chegar na cidade de Éfeso, Paulo deixa ali Áquila e Priscila, e então ele segue, veja a seta vermelha, ele vai para a cidade de Jerusalém. Então, reparem, Paulo ia de cidade em cidade. Essa era a maneira como ele expandia o reino de Deus. Cidades, vilas, cidades grandes, cidades pequenas, Corinto. Essa foi a última cidade que Paulo havia vindo, a cidade de Corinto. Então, daqui Paulo traz Áquila e Priscila. E assim, a mensagem do Advento, a mensagem de Deus, ia se anexando territórios, fazendo discípulos de todas as nações. E ao chegar na cidade de Éfeso, nós vimos agora o início da terceira viagem missionária. Repare, Paulo sai de Antioquia novamente, refaz a mesma rota da segunda viagem, agora ele estabelece em Éfeso. Diz a Bíblia que ele fica 3 anos ali. É ali que ele iria estabelecer esse modelo. Lembre-se que foi de Éfeso que o evangelho se espalhou para toda a Ásia. E após os 3 anos, e vamos estudar exatamente o que aconteceu aqui em Éfeso, ele saiu da cidade de Éfeso, na terceira viagem, e então refez a rota, a segunda rota. Ele voltou às mesmas cidades da segunda viagem missionária para fortalecer as igrejas plantadas. Repara que onde ele ia escrevendo suas epístolas. Ele fortalecia, escrevia a epístola aos Coríntios, aos Romanos. E então, ele foi a Corinto, escreveu a sua epístola aos Romanos aqui, e aí ele viaja novamente de volta. Ele descobre um complô, vai por terra, e então, ao chegar ali, ele volta a Troas e finalmente se direciona à cidade de Mileto. Isso está em Atos 20. Ali ele reúne todos os líderes, todos os anciãos de toda a Ásia. Ele faz a sua despedida. E então, ele vai para Jerusalém. Vamos focar agora, nesses poucos minutos, a nossa atenção na cidade de Éfeso. Porque Éfeso era um grande centro. Vamos imaginar que estejamos como Paulo, entrando no porto. Paulo, Áquila, Priscila.
Aqui você vê a principal avenida que dá, aqui são as ruínas atuais da cidade de Éfeso, era uma cidade cosmopolitana, havia pessoas de praticamente todo mundo aí, era um desafio de missão global. Aqui você vê a grande biblioteca de Celso, uma biblioteca, ruínas hoje de Éfeso. Bem aí ao lado estavam a praça, o ágora, o mercado, onde Paulo vendia as suas tendas, junto com Áquila e Priscila. Veja, Paulo não recebia sustento de fora. Paulo era um fazedor de tendas. É como cada um de vocês que realiza o trabalho de Deus de maneira voluntária. Não é? E aqui, nessa cidade, ele se estabeleceu por 3 anos. Eu vou resumir aqui, você tem uma... Se você puder, pode tirar uma foto disso aqui. Você vê aqui nessa página uma sequência de praticamente as atividades de Paulo naquele local. Então, Paulo tinha uma abordagem médico-missionária, né? Ele começava com programas de saúde. Paulo, dando relatório lá para os anciãos, em Atos 20, verso 20, menciona que ele trabalhava de casa em casa. Aí está pastor Godinho, a sua ênfase. Ele trabalhava de casa em casa, mas ele também tinha uma proclamação pública, porque ele mencionou de casa em casa, publicamente, mas de casa em casa. Veja que ele não alcançou unicamente um grupo de pessoas, mas ele alcançou várias classes de pessoas. Versos 21. Note que ele pregou toda a palavra de Deus, ele não deixou uma doutrina de fora, nos versos 27. Ele tinha um trabalho autossustentável, ele fabricava tendas, ele não partia sem deixar a igreja devidamente organizada, com líderes colocados, líderes que deveriam dar sequência ao trabalho. Você vê isso em Atos 20, versos 17. Ele ficava até que a igreja fosse estabelecida. Então, Paulo enviava de novo equipes avançadas para os lugares onde ele iria. Então, vamos aqui ver o que seriam essas estruturas. Como Paulo evangelizava uma área totalmente neutra. Então, pense você agora, líder da igreja. Você tem aí um bairro, ou você tem uma cidade próxima, você tem um grupo social que você quer alcançar. E muitas vezes você pergunta qual é a metodologia, qual a maneira que o apóstolo Paulo e como foi que o adventismo usava para alcançar esses bairros, essas cidades. Então, em primeiro lugar, a primeira estrutura que Paulo usava era equipes de 2, que vamos chamar aqui duplas missionárias. É um termo bem conhecido por vocês. No livro de Atos, no capítulo 18, versos 18 a 19, notem que Paulo enviou à frente Áquila e Priscila. Ele não ia pregar no local sem que o campo fosse devidamente testado. Veja que Áquila e Priscila chegavam na frente. Né? Ali eles trabalhavam, ora, com literatura, com estudos bíblicos, ou classes bíblicas. Pense, por exemplo, em Atos 18, 26. Áquila e Priscila, no seu trabalho no mercado, descobrem um indivíduo que era eloquente, mas que não conhecia a Bíblia. Então, ele leva esse indivíduo para sua casa, ele dá estudos bíblicos. Então, veja, você vai ver que Paulo fazia isso sempre. Ele sempre testava. Antes de ir para um bairro, antes de ir para uma cidade, uma equipe ia à frente, ok? Esta era a primeira estrutura. A segunda coisa é que essa estrutura, essa dupla, começava a organizar, a descobrir pessoas naquele bairro, através do seu trabalho. Veja que eles não começavam diretamente aqui com um evangelismo público. Paulo começava testando com uma dupla. E então, ele descobria indivíduos. Vamos voltar a Áquila. Repare que quando ele estava trabalhando ali, primeiro ele dá um estudo bíblico para Apolo, mas ele descobre 12 pessoas, discípulos, que estavam perdidos, indivíduos que haviam sido batizados por João Batista, mas que não conheciam o Espírito Santo. O que acontece? Eles são rebatizados. Isso está em Atos 19, versos 1 a 5. Então, o núcleo de liderança é organizado ali na cidade de Éfeso. Veja que, além disso, esse núcleo
se reunia em uma casa. Era assim que Paulo começava, em uma casa. Agora, notem, no capítulo 19, diz que Paulo começava a trazer outros líderes de fora. E assim, um grupo de treinamento desse núcleo da futura igreja de Éfeso foi desenvolvido. Quando ele já tinha um núcleo, o passo seguinte é que ele agora estabelecia, vamos chamar isso aqui de um centro de influência, que pode ser uma garagem, pode ser uma casa, pode ser um aluguel, não necessariamente uma construção de uma casa, de uma igreja. O que Paulo fez aqui em Éfeso? Você lê Atos 19, verso 9, diz que Paulo alugou a escola de tiranos. Era uma escola de um professor. E ali, durante 3 anos, ele evangelizava e capacitava pessoas. Evangelizava e capacitava pessoas. E ali ele realizava um ministério tríplice, que eu vou mencionar daqui a pouco. E, finalmente, quando todo o trabalho estava concluído, Paulo ia embora e a igreja ficava. Então, preste atenção, amigos. Aí está. Vamos recapitular. Primeira coisa, Paulo enviava duplas. Então, você quer ir a um bairro, você quer ir a uma cidade. O conselho de Deus aqui, através da serva de Deus, os obreiros devem ir de 2 em 2 para que orem juntos, consultem mutuamente. Não devem ser enviados sozinhos. Então, esse era o trabalho. Esse era o trabalho que era feito. Veja que Paulo aqui não está fazendo um trabalho inovador. Ele aprendeu com Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós lemos que onde quer que Jesus fosse, ele enviava pessoas à frente, de 2 a 2. E era o que Paulo fazia. Paulo enviava Áquila e Priscila. Nós lemos. Conclui o trabalho em Éfeso, Paulo envia Timóteo e Erasto a Macedônia, porque de lá ele foi para Macedônia. Então, sempre teste o local com duplas. Quando a dupla vai e ela descobre interessados, ela descobre pessoas para o estudo da Bíblia, então, qual é o próximo passo? Pessoas precisam ser organizadas, treinadas em uma espécie de uma escola de liderança. Vamos colocar assim. Essa escola de liderança, ela treinava obreiros para multiplicar esforços. Então, imagine agora aqueles 12 discípulos que Áquila e Priscila descobriram ali naquele local. Eles foram rebatizados e eles receberam o Espírito, falaram em línguas, ou seja, em idiomas. Para quê? Ellen White explica. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e sair para proclamar o evangelho na Ásia Menor. Então, olha que segredo aqui. Aqui está uma escola de liderança, uma escola de multiplicação de líderes. Primeiro Apolo, depois mais 12, e agora você vê Gaio, Aristarco, Segundo. E note, nem havia igreja ainda. Mas o núcleo de liderança já estava preparando os futuros líderes para aquele local. É interessante que, a partir de Éfeso, a igreja se espalhou pela Ásia. Aqui você vê um perfil desses líderes. Aqui você tem Áquila e Priscila, Lucas, um médico, Timóteo, um pregador, Sóstenes, um distribuidor de literatura, Erasto, era um administrador em negócios, era um indivíduo importante, influente na cidade de Corinto. Aí você tinha Tito, um organizador, uma escola de liderança. Aliás, Ellen White sugere, cada cidade deveria ter uma missão urbana, uma escola de preparo para obreiros, uma escola de líderes. Então, reparem, quem deveria ser envolvido nessa escola? Então, só pastores, diz ela aqui. Ela fala, envolva médicos, enfermeiros, comportores, obreiros bíblicos, diferentes talentos. Veja que eu ainda nem falei de uma igreja estabelecida. Primeiro eu falei de uma dupla que foi, depois de um núcleo de liderança que é desenvolvido. Quando esse núcleo está bem desenvolvido, quem sabe se reunir em um pequeno grupo, num local, o passo seguinte é estabelecer um centro de influência. O que é um centro de influência?
pode ser uma casa, pode ser um aluguel, não necessariamente a construção de uma igreja. Ninguém começa uma igreja com prédio. Igreja não é prédio, igreja é gente. Então, Paulo alugou um local. Repare, era essa o modus operandi de Paulo. Às vezes ele ia para uma casa, por exemplo, a casa de Lídia, ele reunia os seus obreiros, por exemplo, na casa de Jason, em Tessalônica, na casa de Justus, em Corinto, e numa escola em Éfeso. Agora, meu querido, pense nessa cena. Naquela escola, durante 3 anos, aqui você tem cenas que mostram como seria hoje as casas naquela época. Imagine Paulo entrando e saindo. E Paulo era um fabricante de tendas. Paulo não era um pastor, no sentido de receber um salário estipulado pela organização. Não, não havia organização. Paulo era um fabricante de tendas. E o que ele fazia nessa escola? Ele pregava e ele continuava multiplicando líderes. É interessante que foi a partir dessa escola que o evangelho, se você ler Atos 19, verso 9 e 10, diz que o evangelho espalhou por toda a Europa, toda a Ásia. Interessante. As 7 cidades do Apocalipse, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, você tem Hierápolis, você tem Colossos. Tudo isso de uma escola de liderança. Tudo isso de um centro de pregação alugado. Meus queridos, o que Paulo fazia naquele centro? Você continua lendo o livro de Atos, que você vai ver. Olha a abordagem de compaixão mencionada pelo Dr. Robson aqui. Veja, ele abordava as pessoas com gestos de compaixão. Imediatamente, Paulo fazia milagres extraordinários, enfermos eram curados e sua doença. Mas ele também apresentava o evangelho. Por que eu estou mencionando isso? Vocês vão ver daqui a pouco. Mas o último estágio era uma igreja estabelecida. E aqui estão as provas de que a igreja ficou. Por exemplo, a carta aos Efésios. É uma mostra que havia uma igreja em Éfeso. Ou Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso. Havia uma igreja em Éfeso. Então, meus queridos, eu vou terminando aqui, mostrando para vocês essa parte. Você vê que essa era a primeira parte. Então, resumindo aqui, Paulo envia pioneiros, um grupo de liderança, um núcleo organizado, uma escola de discipulado, de liderança, depois um centro de influência, um local alugado, e, finalmente, uma igreja. Ok. Agora, como eu disse que esse modelo, ele também é baseado na história do Adventismo, vamos olhar aqui para um dos maiores desafios que a igreja teve ao longo do século, a cidade de Nova York. Veja que Nova York, no ano de 1901, você sabe que há estudos que dizem que foram judeus expulsos aqui de Recife, região de Olinda, que migraram e fundaram ali a cidade de Nova Amsterdã. Saíram 16 navios expulsos pelos holandeses, pelos portugueses, vários navios afundaram, outros capturados por piratas, 4 chegaram. O desafio no adventismo era alcançar Nova York. Foi nesse contexto que Ellen White teve a seguinte recomendação. Ela diz: o Senhor apresentou diante de mim a maneira pela qual o trabalho deve ser realizado em nossas grandes cidades. Eu fui instruído pelo Senhor, que é o irmão Haskell. Ela está se referindo a S.M. Haskell, o primeiro líder a fazer aqueles estudos bíblicos. Com ampla experiência, ele deve abrir o trabalho em Nova York com base em um planejamento adequado, iniciando o trabalho, olha de novo, de acordo com a ordem do Senhor, o plano do Senhor. Então, aqui está Haskell, aqui uma outra mensagem direcionada especificamente para ele, diz Haskell: o Senhor vos deparou com a oportunidade de entrar na cidade, e o vosso trabalho de missão aí deve ser um exemplo. Há outras expressões dela, ela diz um modelo, um símbolo do que deve ser essa espécie de trabalho em outras cidades. E também no Pará. Agora, o que Haskell fez? Eu vou comparar Haskell com Paulo. Ele chegou, ele começou ali um trabalho de maneira simples, de distribuição de literatura,
depois estudos bíblicos, aí um programa de compaixão envolvendo a saúde, e finalmente ele amarrava tudo com reuniões evangelísticas. Essa era a maneira como o adventismo entrou ali. Esse era o modelo adventista. Eles organizavam os chamados centros de missão. Ali tinha um centro, havia computadores, estudos bíblicos, reuniões evangelísticas, etc. E eu estou mostrando essa foto apenas para citar o porquê Ellen White escolheu Haskell. Alguns anos atrás, eu fui treinar um grupo de líderes ali na Austrália. Esses líderes, eles deveriam evangelizar todas, sabe, em Austrália, várias ilhas ali ao redor. Foi, então, nesse contexto que eu descobri essa história. A maneira como o evangelho chegou na Austrália. Vejam. Os Estados Unidos, entre ele, o pastor S.N. Haskell, J.O. Collins e mais 3 famílias. E eles vieram aqui para a cidade de Melbourne. Esse foi o primeiro trabalho a ser feito no hemisfério sul. E o curioso que, ao chegarem, a metodologia usada foi que, primeiro, eles distribuíram literatura. Eles colocavam literatura nas cercas de ferro nos parques da cidade. E, então, uma série de estudos bíblicos foram iniciadas no lar. Depois que eles tinham já um grupo de interessados, eles compraram uma tenda que cabia cerca de 200 pessoas. E essa tenda foi armada cerca de 5 vezes. Uma delas, a primeira vez, foi armada exatamente aqui nesse parque, poucos metros desse parque. E quem estava à frente desse trabalho? O pastor S.N. Haskell. Aqui você vê a primeira igreja em Melbourne, na Austrália. É uma igreja anterior à igreja no Brasil. Antes do Brasil, chegou ali, olha esse outro prédio, a sede da primeira união da história da igreja. E o mesmo Haskell, que uma experiência mencionada por Ellen White, ele agora sugere que faça o mesmo em Nova York. E ele vai, e ele começa um trabalho simples. O que ele faz? A mesma coisa que Paulo fez. Uma dupla missionária. Ele e a esposa chegam ali, distribuem literatura, descobrem interessados, quando não havia igreja. Começam estudos bíblicos, organizam classes bíblicas. O passo seguinte, ele organiza uma classe de liderança. Ele começa a treinar pessoas em diferentes metodologias. O passo seguinte, ele aluga salas. Uma sala na cidade de Nova York. Ele organiza projetos de compaixão, chamado Ministério Médico Missionário, culinária, a prática dos 8 remédios. E, finalmente, uma igreja era estabelecida. Então, a mesma coisa, repare, a dupla, Paulo Haskell foi na frente com sua esposa, dia a dia, dando estudos bíblicos, vendendo literatura, testando o território, porque era campo neutro, campo novo. Eles não chegaram aí armando tendas, eles não chegaram aí construindo igrejas, eles chegaram de maneira simples, testando, oferecendo estudos, distribuindo literatura. O passo seguinte, esses interessados, eles organizavam uma escola de líderes, que eram treinados, escola de culinária, palestras sobre saúde, como alcançar os pobres, como sustentar as famílias, como visitar os hospitais, como distribuir folhetos. E quando, veja, aqui de novo o conselho, em cada cidade deve ter uma missão urbana que seja uma escola de liderança, de preparo para obreiros. Agora, repare esta frase de Ellen White, nesse contexto. Ela diz assim: Deus opera por meio de instrumentos, ou segundas causas. Ele usa o ministério evangélico, a obra de compaixão, porque essa obra médico-missionária é obra de compaixão, e as publicações. Todas são tornados eficazes mediante a fé. A última parte, o ministério médico, a obra de compaixão, que é a obra médico-missionária, e a comportagem, são os instrumentos de Deus. Um não deve suplantar o outro. Essas 3 atividades era a metodologia, era o plano que Deus usava para alcançar as cidades. Finalmente, ele organizou ali uma sala, e eu termino aqui mostrando um resumo de tudo. Aqui você vê no mapa, Haskell,
capacitava grupos de pessoas que iam a penitenciárias, como se fossem ministérios para atendimento de necessidades, como a cidade era uma cidade rodeada por água, então ele também tinha equipes capacitadas para irem aos portos e realizar um trabalho importante ali. Veja, esses líderes realizando esse trabalho eram também organizados centros de influência, ou seja, restaurantes vegetarianos, obras de compaixão, tudo isso junto com a obra bíblica, e tudo arrematado com reuniões evangelísticas. Aqui você vê um auditório que eles alugaram já naquela época, esqueci aqui o Carnegie Hall, e aqui você vê que não é qualquer um auditório, porque hoje alugar isso daqui é para poucos. E, finalmente, a cidade de Nova York, naqueles dias, foi alcançada. 20 novas igrejas estabelecidas. Então, meus queridos, aqui você tem um resumo, o tempo é curto, eu apenas mostro o resumo. É isso que é chamado de missão nas cidades. É uma reunião de várias metodologias, com o objetivo final de estabelecer ou plantar igrejas. Então, resumindo, se você quer estabelecer a igreja em um novo local, não comece com uma campanha, não comece com tendas, não comece com construção, mande as duplas, teste o território, organize uma escola de líderes, alugue algum local, estabeleça aí um centro de influência, pratique as 3 instrumentalidades, obra bíblica, obra de compaixão e a obra literária, e, finalmente, a distribuição de livros. Então, meu querido, se você tem o seu celular aqui, mire a câmera do seu celular para este, como se chama, QR Code, você vai ter todos esses materiais, e você vai ter também, eu tenho um site chamado Missão Urbana, é um Telegram. Ele você pode baixar sermões, vários materiais, e ficar aí, porque sempre eu estou postando materiais gratuitos para vocês, ok? Deus abençoe a todos. Pastor